Nós estamos no ano da mudança, no ano da transformação, onde a proposta é entendermos a importância de irmos crescendo em Deus. É de glória em glória, é de fé em fé. É entendendo que a velocidade de transformação e de mudança, ela vai diferenciar nas pessoas. Algumas pessoas vão mudar com mais facilidades, algumas pessoas vão conseguir uma transformação um pouco mais rápida, outras vão enfrentar uma lentidão, uma morosidade um pouco maior. Mas entender a velocidade do outro é muito importante. Eu vou usar o exemplo hoje de Esaú, mas no final do encontro de Esaú com Jacó, Esaú chama Jacó para seguir o caminho. Vamos embora, irmão, nós vamos caminhar juntos. Conseguimos resolver um problema e agora vamos juntos. Porém, Jacó olhou para Esaú e viu que não dava para caminhar na mesma velocidade que Esaú. Esaú estava com seus homens, enquanto Jacó estava com seu gado, suas mulheres, suas crianças, seus criados. E Jacó viu que não havia compatibilidade na caminhada de seu irmão Esaú. Então ele disse: irmão, faz o seguinte, vai você na frente, porque se eu colocar a minha turma para caminhar na velocidade que você vai imprimir, eu vou matá-los no caminho. Eles não conseguem caminhar. Então é muito importante nós que vamos caminhar numa comunidade, entendemos que a velocidade, certo? Ela é bem diferenciada, ela é bem eclética, é algo que nós precisamos respeitar. Então, cuidado para você não olhar para outra pessoa e exigir dela uma velocidade de mudança cuja qual ela não vai conseguir sobreviver se for imposta sobre ela. Então, tem gente que você vai ver um pouco mais lenta, um pouco mais desafiadora, que está muito tempo na igreja, que já deveria, é verdade, ter deixado determinadas práticas, deveria ter já assumido uma maturidade maior. Por quê? Porque você chegou esses dias. E olha para você, certo? Você aparentemente está bem melhor do que ela. A única coisa que revela que você está pior que ela é o julgamento que você fez sobre ela. Talvez se esse julgamento não existisse, isso significaria que você estaria bem mais à frente, mas exigir de alguém algo que alguém ainda não tem para oferecer é extremamente prejudicial. Então nós vamos começar por um texto que eu não dei lá atrás e já de propósito. Por favor, utilize a Almeida Corrigida Fiel, que aí a gente vai ficar no mesmo, aqui na mesma sintonia, tá certo? Oséias 4:6. Vamos começar por aqui. Oséias, capítulo 4, verso 6. É um texto, às vezes, muito citado, mas um pouco compreendido. Me ajude aí, porque hoje nós vamos usar muito texto. Isso. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A princípio, eu não sei se você observou, mas esse texto é um texto direcionado para uma classe de pessoas, os sacerdotes. Deus está falando com os sacerdotes sobre um conhecimento existente, porém não praticado. Uma informação recebida, porém não utilizada. A falta de conhecimento aqui, nesse texto, não é a falta de informação, não é a falta de ferramenta. Este povo está cometendo erros, os sacerdotes,
Eles estão errando, não porque não têm a informação. Eles estão errando porque estão rejeitando a informação que receberam. A informação que eles recebem não é agradável para eles. Elas, né, determinam que eles façam coisas que eles não querem fazer. Então, quando nós olhamos para esse texto, você pode ir lá, ó, para que não sejais sacerdotes diante de mim. Então, a informação é para os sacerdotes. Só que ela é tão importante que ela não acaba neles. Certo? Ela termina dizendo, por causa disso, porque vocês se esqueceram da lei, também eu me esquecerei de teus filhos. Não é de vocês. Se fosse eu me esquecerei de vocês, isso é muito pouco. Mas o ensinamento que esses indivíduos iriam passar para a próxima geração era muito importante. Ensinamentos cujos quais eles não simplesmente precisariam ter na sua mente, mas precisariam ter na sua vida. Então hoje, quando nós falamos, e essa é uma grande preocupação que temos aqui, acredito que todas as igrejas têm, mas eu posso falar daqui, é que as pessoas sejam bem instruídas, sejam bem informadas. Mas a decisão de aceitar ou rejeitar o conhecimento é de quem ouve. Então, inevitavelmente, nós esperamos a mudança de todos os ouvintes. Mas somos maduros o suficiente para entender que essa informação, quando chega aos ouvidos de algumas pessoas, confrontam essas pessoas com situações extremamente vantajosas. E aí, pela vantagem que as pessoas levam mediante a informação que leva para ela a necessidade de mudança, automaticamente ela rejeita. Porque ela começa a notar que essa informação vai lhe gerar prejuízo, mas ela é transmitida. Então, que fique bem claro para a maioria de nós, o povo não é rejeitado porque lhe falta conhecimento. O povo é rejeitado porque o povo rejeita o conhecimento. Tá certo? Então, entenda que na igreja vai ter gente de bem e vai ter pessoas com comportamento, às vezes, pior do que alguém que não está na igreja. Essa é uma grande verdade, certo? E nós temos que sermos maduros para entendermos isso e, o mais importante, não exigimos que essa pessoa saia da igreja. Ela precisa continuar ouvindo, continuar presente. Você está entendendo? Se você bebe, se você fuma, se você se prostitui, se você... Por favor, jamais diga para alguém, seu lugar não é na igreja. Seu lugar é aqui sim. E nós cremos que numa oração, num hino, numa escola bíblica, num momento que às vezes menos se espera, a palavra de Deus sai do ouvido, entra no coração e a transformação acontece. Então esse para nós é um ano de mudanças, certo? Um ano de transformação. E hoje eu quero ver com vocês, rapidamente, a história de Jacó. A história de Esaú. Ele é um personagem normalmente pouco citado, tá certo? Mas eu fiz questão de trazer um pouco a visão desse indivíduo, porque ela nos ensina inúmeras lições. Primeiro, ele é nada mais, nada menos que a terceira geração da promessa. Esaú, ele é neto de Abrão, o neto do homem que foi chamado. Ele é filho de Isaque. Ele é a terceira geração dos patriarcas. Mas nós vamos observar algumas coisas na vida desse rapaz. Coloca para mim, por favor, Gênesis 25, verso 20 e depois o 26. Era Isaque da idade de 40 anos, como tomou
por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Preste atenção. 40 anos tem Isaac. Ele se casa com Rebeca com 40. E logo, logo ele descobre que Rebeca é estéril. Sara, sua mãe, certo? Também foi estéril. Se nós olharmos para a esposa de Jacó, Raquel, ela também foi estéril. Quando nós olhamos para a esposa de Isaac, ela também é estéril. Rebeca traz consigo essa deficiência. Isaac, ao contrário de seu pai e ao contrário de seu filho, vai ser o único patriarca, marido de uma só mulher. Talvez por isso seja um dos maiores, certo? Mas quando observamos isso de perto, vamos olhar que ele vai ser pai, é verdade, pai de gêmeos. O problema é que ele é pai com 60 anos. Se ele se casa com 40 e é pai com 60, o cara ficou 20 anos orando e tentando fazer um filho. 20 anos. E é fácil entender isso. É porque ele não tinha fé. Certo? Porque se ele tivesse fé, ele teria sido pai mais rápido. É porque tinha algum pecado em Isaac. E o pecado afastou Isaac de ser pai mais cedo. Não. Qual é o motivo pelo qual ele foi pai aos 60 anos? Nem ele, nem eu, nem você jamais vamos saber. Porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós gostaríamos que fosse. E pior, se nós conversarmos com pessoas erradas, ainda seremos acusados de não vivermos porque temos algum erro ou alguma coisa que fazemos e nem sempre é assim. 20 anos é verdade. E uma bênção que leva 20 anos para chegar, provavelmente deve ser uma grande bênção. E esses 2 rapazes vão construir histórias diferentes, é verdade, mas de muita honra e de muita glória. Bota o verso 26, por favor. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. Era Isaac da idade de 60 anos, quando o gerou. Olha só. Esaú é o filho primogênito. Ele é gêmeos com Jacó. Ele é o primeiro a nascer e você viu que assim que puxa um, o outro já veio acoplado. O Jacó já deu uma agarradinha no calcanhar, certo? E antes de ver a cabeça do segundo coroar, a mão já apareceu. Certo? O menino já disse, eu estou indo no vácuo do primeiro. Mas o primogênito era quem? Esaú. Ele receberia, ou pelo menos deveria receber, a bênção da primogenitura. Mas nós vamos ver que as coisas não foram bem assim. Mas eu vou mostrar isso um pouquinho mais à frente. 25, verso 27. E cresceram os meninos. Esaú foi o homem perito na caça, um homem do campo. Jacó era um homem simples, habitando em tendas. Preste atenção nessa informação, porque ela é preciosíssima. O texto vai falar de alguém que é habilidoso. Ele nasceu primeiro, é verdade. Ele era um homem que, segundo a Bíblia, ele era perito, ele era muito bom naquilo que ele fazia, altamente capacitado para caçar. Era um homem forte, apesar de ser gêmeos, certo? Eles não eram idênticos. Jacó não tinha a mesma pelagem de Esaú se fossem idênticos, certo? Na hora de se apresentar a Isaac, não precisaria colocar, era só
mudar um pouquinho a voz. Mas o texto faz questão de dizer que esse cara era bom naquilo que fazia e faz questão de dizer que o outro era uma pessoa simples. E por que isso? Dá uma olhada nesse texto. Volta um pouquinho ao verso 23. 23, por favor. O Senhor disse: 2 nações há no seu ventre. Uma conversa entre Rebeca e Deus. 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro e o maior servirá ao menor. Aprenda uma coisa: perícia, habilidade, conhecimento, formação nunca vai ser superior a chamado. Não se atrapalhe com isso. Você pode caminhar com alguém que tem menos sabedoria que você, seja menos capacitado, você pode, e você é muito mais habilidoso, tem muito mais conhecimento, muito mais formação, você é bom demais, você é perito em diversas coisas, mas o chamado sempre será maior que a habilidade. Isso vai gerar problema. É lógico que isso vai dar problema, porque não há maturidade no reconhecimento disso. E Esaú vai sofrer bastante com isso. Porque ele é o primogênito, ele é mais forte, ele é mais habilidoso. Jacó é um cara de casa, pacífico, um cozinheirozinho, vamos dizer assim. Mas ele tem chamado. Entendeu? Chamado supera. Se puder andar juntos, chamado e habilidade, o indivíduo vai se tornar uma explosão extraordinária. Mas se não, se você é habilidoso, aprenda a respeitar chamado. E se você tem chamado, aprenda a respeitar habilidades. Posso ouvir um amém? Entendeu? Às vezes você pode vir na igreja, ouvir um cara, o cara fala, nós vai, nós foi, problema, porque nós estamos cheios de problema, certo? E o cara fala a mesma frase que você. E quando ele fala, o fogo cai. E quando você fala, não acontece nada. O nome disso é chamado. Tá certo? Então o texto faz questão de dizer: Esaú era perito, era habilidoso, era forte, era valente, certo? Jacó era um homem simples, de casa, mas uma palavra de Deus deu a Jacó aquilo que não deu a Esaú. O que foi? O chamado. 2 povos se dividirão, eles estão no seu ventre, e o maior vai servir ao... E isso não vai ser muito fácil para esse cara entender. É aqui que nós vamos dar uma olhadinha. Tá certo? Capítulo 25, verso 29. Rapidinho. 25, 29. Jacó a cozeira um guisado. Olha o cara aí fazendo a comidinha. Cozinhava bem. E veio Esaú do campo. E estava ele. Esaú chega do campo e ele traz o que consigo? O cansaço. Vamos tentar entender um pouquinho aqui. Como tomar decisões cansado é perigoso. Lembra de Elias cansado? Lembra de Satanás tentando se aproveitar de Jesus? Jesus vai para o deserto e fica lá quantos dias? Quantos dias? E depois de 40 dias é que o diabo tentou, esperando ele ficar com 2 coisas que Esaú também teve que enfrentar: cansaço e fome. Tomar decisões cansados. Tomarmos atitudes em áreas importantíssimas quando estamos cansados emocionalmente, cansados fisicamente, pode ser um problema seríssimo, certo? Durante uma briga, a senhora está cansada de tanto tempo estar envolta nesse modelo de relacionamento, a senhora pode tomar uma decisão impensada. Você está tão cansado naquele trabalho, tão cansado naquele ambiente, que durante o cansaço,
você pode tomar uma decisão que não deveria tomar. Esaú está cansado. E ele chega tão cansado que ele não vai notar o que ele vai fazer. Ele vai tratar com desprezo, como a própria Bíblia diz, algo que era extremamente valioso. E a mesma história da oferta que o Max ministrou aqui. O texto é claro. Um determinado tempo, Caim veio trazer a oferta. Abel só trouxe a oferta porque Caim puxou. A decisão de ofertar não foi de Abel. Está lá no texto, verso 3. Ao cabo de um tempo, Caim trouxe uma oferta. E Abel, ao ver Caim ofertar, traz também consigo uma oferta. Olhar para esses ambientes é buscar entender o que pode também nos levar a cometer o mesmo erro. Esaú está cansado. E ele chega, seu irmão fez uma comida. E o cansaço. E o próximo texto, verso 32. Disse Esaú: estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? O cansaço e a fome fez com que Esaú desprezasse algo tão importante, não para o momento, mas a longo prazo. Ele começa a trocar coisas valiosíssimas. Quando eu era garoto, isso não tem muito tempo, eu assisti o programa do Silvio Santos. Minha tia era, certo? Amava o Silvio Santos. E eu assistia. E dentre os programas, tinha um quadro do Silvio Santos que eu gostava muito, porque eu conseguia interagir. Era um quadro onde botava um indivíduo numa cabine, e aí, num determinado momento, o indivíduo ficava com os ouvidos e ele não via nada. Acendia uma luz. E quando acendia aquela luz, ele só devia dizer sim ou não. E eu era moleque, certo? E estava lá, eu falei, eu vou ajudar. Certo? O cara não está vendo, mas eu estou. Então, quem sabe eu consigo ajudar. E aí, naquela época, o Fusca era um carro sensacional. E aí o Silvio Santos dizia, você quer, certo? Exemplo, você tem essa chave velha aqui. Você quer trocar essa chave velha por um Fusca zerinho? A luz acendia, eu já ficava doido. Sim, 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 sim. E o cara gritava, sim. Eu falava, saiu. Putz, querido. O Silvio Santos pegava um livro velho e falava para o infeliz, você quer trocar esse Fusca por esse livro velho? E aí eu ficava louco na sala. Porque eu sabia que ia dar ruim. E eu ficava gritando, não, 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 não. E o cara gritava, sim. Aí, acabava, tirava ele de lá, você trocou aquele Fusca por esse livro velho. Eu falava, burro, jumento, eu te avisei, eu te falei. Não, não, não. Você tá rindo dele? Não! Esses somos nós. Esaú, cansado, trocando primogenitura por pato de lentilha. Trocando coisas extraordinárias para o futuro, por coisas sem sentido. Valores totalmente opostos. O diabo faz isso todos os dias, comigo e com você. Cansa você de procurar sua mulher e de sua mulher te dar um toque e dizer não quero você, não quero você, não quero você, eu estou cansado, eu estou com dor de cabeça. E você cansado, às vezes recebe um prato de lentilha. Você está entendendo? Criar um ambiente onde o cansaço se sobressaia e durante ele
durante a fome, certo? Fazer com que você tome decisões em áreas importantes, significativas. É isso que esse cara faz. E o pior de tudo, ele acredita que vai dar para consertar. Porque tem gente que acha que dá para consertar. Brinca com coisas que fica difícil de consertar. Eu vou falar para vocês aqui uma coisa que é só você observar. Hoje, aqui e agora, você está vivendo de duas formas, ou uma ou outra. Ou você está empreendendo o futuro ou corrigindo o passado. No seu casamento, ou você está empreendendo o futuro ou você está corrigindo o que fez. Nas suas finanças, ou você está empreendendo o futuro ou corrigindo o que fez. Na sua credibilidade, ou você está construindo um futuro ou você está corrigindo o seu passado. Brinque com o presente. Brinque. Trate ele de qualquer forma. Trate. Receba um elogio e seja soberbo. Faça. Faça. Alguém diz que você é grande. E quando receber a informação de que alguém te achou grande, diga que essa pessoa está certa. Diga. E pergunte depois o que essa pessoa pensa a seu respeito. Você foi de 100 a 0 em questões de segundo. É importantíssimo entendermos isso. Brincar com o presente é uma coisa muito séria. E está escrito ali, verso 34. Coloca 2 para frente. Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, se levantou e saiu. E o texto faz questão de dizer: assim Esaú, ou assim desprezou Esaú a sua primogênita. Não vai adiantar botar a culpa em ninguém. Você vai ver ele tentando, mas não vai adiantar. É verdade. Ele vai ter que colher o que plantou. Nós vamos ver o final dessa história, porque esse é um Esaú. Nós vamos olhar para outro Esaú. Porque quando Abrão sai de casa, ele é Abrão. Abrão jamais tomaria as decisões que tomou Abraão. Abrão jamais entregaria Isaque assim que saiu. Ele era fraco quando saiu. Tão fraco que não foi capaz de obedecer a Deus em 100%, levando o seu sobrinho que Deus havia dito que não levasse, porque ele queria o sobrinho como garantia, certo? De ter um herdeiro de seu sangue. Mas ao longo da caminhada, o Abrão se tornou Abraão. O Saulo se tornou um Paulo. O Levi se tornou um Mateus. O Simão se tornou um Pedro. Porque nós estamos numa caminhada de transformação, onde a velocidade pode chegar, né? Ou ser maior para você do que é para mim, e eu posso demorar um pouco. Mas ele veio de uma escola. E como eu comecei falando de Isaac, eu quero lembrar você. Isaac obedeceu a Deus quando não foi para o Egito e ficou em Gerar. Os filhos estão vendo. Isaac teve medo e era um mentiroso. Ele mentiu porque estava com medo, certo? De Abimeleque se interessar por Rebeca e matá-lo. Uma história que se repete, ela é meio confusa, porque acontece da mesma forma com Abrão e com Isaac. O único texto que difere uma informação da outra é que o texto faz questão de dizer que quando houve a segunda fome, o que indica que me parece que aconteceu realmente os dois episódios. Mas ele mente. Engraçado que tudo isso acontece no capítulo 26. E ele mente no 7 e prospera no 12. Um mentiroso que prospera. É esquisito isso. Aprenda uma coisa, resultado é diferente de aceitação. Cuidado com isso. Nós precisamos aprender isso. Isaac mentiu porque estava com medo, porque estava numa terra estranha, e porque estava lá para proteger sua família. Certo? A verdade é essa.